dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Ezequiel, capítulo 28. Profecia contra o rei de Tiro. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel. Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e, por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor. Porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então, eu sou um Deus, na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Profecia contra Sidom. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga, assim diz o soberano Senhor.
Estou contra você, Sidom, e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou o Senhor quando eu castigá-la e mostrar-me santo em seu meio. Enviarei uma peste sobre você e farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão derrubados pela espada, que virá de todos os lados contra você, e todos saberão que eu sou o Senhor. Israel não terá mais vizinhos maldosos agindo como roseiras bravas dolorosas e espinhos pontudos, pois eles saberão que eu sou o soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: quando eu reunir Israel dentre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Eles viverão ali em segurança, construirão casas e plantarão vinhas, viverão em segurança quando eu castigar todos os seus vizinhos e lhes fizerem mal. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ezequiel, capítulo 29. Profecia contra o Egito. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele contra todo o Egito. Diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos. Você diz: o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesma. Mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor: trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse: o Nilo é meu, eu o fiz, estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas, e suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos entre as cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor: ao fim dos 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Alto Egito, à terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde. Será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade por procurá-lo em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o soberano, o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês do 27º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro foi esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano Senhor. Naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel e abrirei a minha boca por meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 30. Um lamento pelo Egito. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano Senhor. Clamem e digam: ai, aquele dia,
Pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito e a angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada e seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia e Fute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão à espada junto com o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Serão arrasados no meio de terra devastadas, e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiam forem esmagados. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano Senhor: darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros deixarei arrasada a terra e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano, o Senhor: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o Alto Egito, incendiarei Zoan e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúsio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito, Pelúsio se contorcerá de agonia, Tebas será levada pela tempestade, Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Bubastes cairão à espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia, em Táfnis, quando eu quebrar o cetro do Egito. Ali sua força orgulhosa chegará ao fim. Ficará coberta de nuvens e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele, mas quebrarei os braços do faraó e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações e eu os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. 12 de setembro. O tema da mensagem de hoje é uma reação fora do comum, conforme que está escrito em Ezequiel 24, dos versos 15 ao 27. Nessa passagem de Ezequiel, Deus pede algo totalmente fora do comum ao profeta. A esposa de Ezequiel, a quem ele amava, pois era chamada de o prazer dos seus olhos, morreria, e Ezequiel não poderia demonstrar luto. Naquela cultura, o luto por um ente querido era público. Os enlutados choravam alto, rasgavam as vestes, jejuavam e andavam descalços. As pessoas perceberam que Ezequiel não estava demonstrando o seu pesar pela morte da esposa. Então as pessoas começaram a perguntar por que ele não estava de luto. E era justamente essa abertura pela qual ele e Deus estavam esperando. A curiosidade das pessoas pelo fato dele não estar reagindo à altura do que estava acontecendo segundo a cultura deles. O profeta então explicou que a sua situação era só um prenúncio, ou seja, um aviso do que ocorreria com eles. Na verdade, a esposa de Ezequiel, ela morreu no mesmo dia em que o templo foi queimado. Jerusalém então seria destruída.
o estilo de vida que eles apreciavam tanto, a cidade que tanto aquele povo amava e o templo que para eles era o prazer dos olhos deles, tudo aquilo acabaria. Eles também sofreriam essa morte sem demonstrar luto, porque estariam longe de Jerusalém, no exílio babilônico, e também porque seriam forçados a reconhecer que se tratava de um justo juízo de Deus sobre eles. A exemplo de Ezequiel, nós que somos do Senhor Jesus, nós que já reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, muitas vezes não encaramos a vida da mesma forma que as pessoas que não são cristãs encaram. Na verdade, em nós habita o Espírito Santo de Deus e muitas vezes, mesmo em situações completamente adversas e absurdas, nós às vezes permanecemos com uma paz que ninguém consegue explicar. Dentro de nós há uma certeza de que toda e qualquer situação que estamos passando, existe uma explicação espiritual e divina para aquilo. Nós podemos observar com o olhar de Deus e não com o olhar humano ou o olhar das circunstâncias aquilo que está acontecendo e, portanto, reagirmos de formas diferentes. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor não conseguem compreender como as nossas reações muitas vezes não correspondem à situação que vivemos. Nós vivemos pela fé e não por aquilo que nos acontece ou por aquilo que vemos. Nós, como Ezequiel, podemos nos comportar hoje pela graça de Deus em nossas vidas, não por aquilo que enxergamos ou pelas circunstâncias que nos acontecem, mas por aquilo que cremos. Nós cremos em Cristo. Nós cremos e temos nossa fé firmada no Senhor. Somente tendo a fé firmada no Senhor, num relacionamento íntimo e sincero com Ele, é que podemos passar por esta vida e, independente das circunstâncias, permanecermos fiéis e reagirmos conforme aquilo que o Senhor nos diz e não conforme as circunstâncias. Que hoje o seu coração seja completamente consolado, que você receba a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus, a fim de que você não ande mais por vista, mas por fé em Jesus Cristo. Amém? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, que esta pessoa seja inundada com a paz que excede todo entendimento. Senhor, que toda preocupação seja lançada sobre ti e que sobre o coração e a mente desta pessoa agora haja a paz, que ela não consegue explicar, mas que sinta no seu íntimo e no seu coração uma certeza de que o Senhor tem um controle de todas as coisas e que está a favor desta pessoa, trabalhando para o bem dela. É isso que eu te peço em nome de Jesus neste dia e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.